Muito bem, estamos gravando. Tendo feito as considerações iniciais, eu quero apresentar para vocês o cronograma, como será o escopo do nosso curso, que nós iremos aprender aqui. Nosso curso ele é composto por algumas disciplinas, como, por exemplo, panorama do Antigo e do Novo Testamento. Essa é uma disciplina que nós vemos, inclusive, na faculdade, quando você cursa uma graduação, um seminário em teologia. E aí eu já vou lhe esclarecer a primeira informação com relação a essas duas disciplinas. O que é um panorama? Um panorama, como diz o nome, é uma leitura panorâmica de cada livro da Bíblia. Então, no panorama do Antigo Testamento, nós vamos fazer uma abordagem no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Número, Levítico, Deuteronômio, até o livro de Malaquias. De modo que o objetivo é que você saia desse curso, dessa disciplina, habilitado a compreender pelo menos a visão geral de cada livro. Eu tinha um professor que dizia assim: o pastor ou o teólogo, ele não tem como saber de tudo. Tem pessoas que pensam que o pastor conhece toda a Bíblia. Isso não é possível. Mas, pelo menos, você tem que saber o conteúdo básico de cada livro. Sobre o que fala Romanos, sobre o que fala 1 Coríntios, 2 Coríntios, sobre o que fala o Evangelho de Mateus. Então, a ideia é habilitar vocês a respeito do conteúdo base de cada um desses livros. Então, o que é que nós vamos estudar? Autoria, época da escrita, contexto histórico da escrita, para quem foi escrito, quais são as temáticas principais de cada livro. Então, por exemplo, se nós pegarmos a carta aos Romanos, nós sabemos que Paulo foi o escritor. E Paulo estava na cidade de Corinto quando escreveu. Direcionou para a igreja de Roma, que era uma igreja composta de judeus e também de gentios que se converteram na festa de Pentecostes. Qual é a temática principal da carta de Romanos? A salvação por meio da fé. Opa, já tem o conhecimento geral dessa carta e você irá adquirir também uma visão geral, capítulo a capítulo, que nós iremos abordar aqui. Ok? Faremos isso com relação ao Antigo Testamento, faremos isso também com relação ao Novo Testamento. Detalhe, a matéria dessas aqui vai girar em torno ali de 3 meses, 4 meses aproximadamente. Ok? Nós iremos ler livro. Vamos ler todos os versículos? Não. Vamos ver o conteúdo principal de cada livro. A primeira pergunta que eu perguntei assim na minha primeiro dia de aula no seminário: professor, mas como é? A gente vai estudar todos os versículos da Bíblia? Na minha ignorância, né? Então, o livro que traz uma abordagem panorâmica vai responder essas perguntas. Quem é o autor, a data, o resumo do livro, a sua estrutura, como ele se divide. Você vai ver, por exemplo, que o livro de Mateus ele se divide em 5 grandes partes. Cada livro tem uma estrutura histórica teológica específica. Vamos estudar o mundo do Antigo Testamento. Antes de nós começarmos a pegar em Bíblia, nós precisamos perguntar: mas em que contexto esses livros foram escritos? Afinal de contas, os livros não foram escritos no vácuo, né? E também não foram escritos em 2025, no século 21. Quando Davi escreve os Salmos, ele estava inserido num lugar geográfico, estava inserido numa época, estava inserido num contexto, que é diferente do contexto de Moisés, que é diferente do contexto de Isaías. Então a gente vai compreender um pouco a respeito dos povos, a respeito dos deuses, a respeito da história que circunda cada livro da Bíblia, antes de nós entrarmos no livro especificamente. Então nós vamos ver o mundo do Antigo Testamento, que já será a aula de hoje, uma introdução ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e vamos ler cada livro pontualmente: Levítico, Número, Deuteronômio, Gênesis e Êxodo, etc. A terceira divisão que nós iremos abordar, a primeira é o mundo do Antigo Testamento, a segunda é o Pentateuco, a terceira será Nós usamos uma divisão que vem do Seminário Antigo. O Seminário Antigo trabalhava com uma metodologia chamada as 9 divisões da Bíblia. Então, cada divisão abarca um pedaço
dos 66 livros, ok? Essa divisão aqui, que inclui o livro de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e Ruth, é chamada de Juízes. A divisão anterior, que eu não mencionei, perdão, é chamada de Gênesis e Moisés. Puramente uma questão de nomenclatura. Como a gente está utilizando também a base do material do seminário antigo, a gente não abandonou essa perspectiva. Mas na visão geral, não se preocupem. Basicamente, a gente vai olhar cada livro, ok? Quarta divisão, o Reino Unido. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Jó. Quinta divisão, o Reino Dividido, ou seja, depois da divisão do Reino do Sul e do Reino do Norte, né? Judá e Israel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, os Profetas Menores, parte 1. Sexta divisão, a restauração, ou seja, quando eles voltam do cativeiro. Esdras, Neemias, Esther, Daniel, Profetas Menores, parte 2. A sétima divisão, Jesus Cristo, os 12, que vem dos Evangelhos, Atos, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João. A oitava divisão são as 3 epístolas de Paulo. E a nona divisão é o livro de Apocalipse, dividindo o estudo panorâmico em 9 divisões, ok? Teologia sistemática é outra disciplina. Então, falamos de duas aqui. Panorama do Antigo, panorama do Novo. Tudo bem até aqui? Deu para compreender o que nós faremos. Teologia sistemática é o quê? É uma cadeira dentro da área da teologia importantíssima, que vai se ocupar em trabalhar os temas. Ela é sistemática. Se, por sua vez, o panorama trabalha cada livro no seu contexto, a teologia sistemática trabalha cada tema. Sistema também, não está errado, é um sistema teológico. Então, veja a diferença. Se eu fizer uma abordagem no livro de Gênesis, eu estou fazendo um panorama no livro de Gênesis, uma introdução no livro de Gênesis. Agora, eu posso fazer também uma pergunta. O que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? Para isso, eu vou pegar o livro de Apocalipse, eu vou pegar o livro de Daniel, eu vou pegar o livro de Ezequiel, eu vou pegar Isaías, eu vou pegar 2ª e 1ª Tessalonicenses, que são livros escatológicos. Então, eu não estou olhando para livros, eu estou olhando para temas e me perguntando como, ao longo da Bíblia, esse tema é esclarecido. E aí, dentro de teologia sistemática, nós temos vários subtemas. Cristologia, que a Bíblia fala sobre Cristo. Quem Cristo é, quais são seus atributos. Pneumatologia, que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, vem de pneuma, sopro, ruá, espírito. Como a Bíblia entende o Espírito Santo? Ou eclesiologia, que vem de eclesia, que é igreja, ajuntamento, assembleia. O que a Bíblia fala sobre igreja? O que a Bíblia fala sobre a criação? O que a Bíblia fala sobre o pecado? O que a Bíblia fala sobre a queda? Então, a gente vai trabalhar diversos temas. Isso aqui é muito importante, porque ela é mais prática. É aquele momento que alguém vai chegar com você e vai perguntar assim, mas e aí, você é arminiano ou calvinista? Você vai perguntar, o que é isso? É de comer? Não, mas Deus elege a pessoa ou ela tem livre-arbítrio? Não sei nem que a Bíblia fala sobre isso. Onde você vai encontrar essas respostas? Na teologia sistemática. Quer ver como é muito atual? Se você abrir o seu Instagram, você vai ver uma enxurrada de vídeos falando que a 70ª semana de Daniel aconteceu. Começou agora com um acordo de paz que o Trump assinou e estão dizendo que os 7 anos da tribulação irão acontecer. Como você sabe se isso é verdade ou não? Você precisa estudar o quê? Escatologia, que está onde? Em teologia sistemática, que você vai estudar onde? Aqui no seminário. Então, para você não ficar acreditando em coisas que circulam na internet, você precisa ser como um bereano, como Paulo dizia, que eram mais novos, porque examinavam as escrituras. Então, respostas práticas para as questões que vão acontecer na igreja, no mundo,
podem ser estudadas e respondidas à luz dessas disciplinas, ok? Ó, o que a gente vai ver em teologia sistemática? Bibliologia, a doutrina da palavra de Deus. Como a Bíblia foi formada, o que compõe o Antigo e o Novo Testamento. Ah, mas e aqueles livros que tem na Bíblia católica, mas não tem na Bíblia protestante? Por quê? Você vai entender o que são os apócrifos, ok? Teontologia, a doutrina de Deus, quem Deus é, os seus atributos. Antropologia, a doutrina do homem, o homem, a mulher, o pecado. O homem é dividido em alma e espírito ou corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito são a mesma coisa? A gente vai entender sobre isso. Cristologia, pneumatologia, soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Missiologia, fundamentos da missão. Vamos trazer aqui tópicos importantes a respeito de missões. Escatologia, doutrina do futuro. Eu quero incluir aqui também, nós temos um material de seitas e heresias. Você vai entender quem são os testemunhos de Jeová, quem são os mormons, quem são os adventistas do sétimo dia. Mas eles são seitas? Não sei. Então a gente vai estudar tudo isso. Você está bem, minha irmã? Você está bem, minha irmã? Tá... Energia, né? História da igreja, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar em decorrência do nosso tema. Era um projeto inicial, por isso está aqui no arquivo, mas em decorrência do nosso tempo, nós vimos que ficou inviável. Mas dentro das próprias disciplinas, a gente vai estar vendo de forma pulverizada a história da igreja. Homilética é a última disciplina de vocês. O que é homilética, gente? Você aprende a fazer omelete, né? Ovo? Não. Homilética é a arte da pregação. Então, dentro de tudo aquilo que nós estudamos e que você aprendeu, nós vamos compreender como nós podemos elaborar uma mensagem, um esboço, uma pregação. Seja a nível de compartilhamento de um estudo numa célula, seja a nível de compartilhamento em um culto, ok? Nós vamos preparar você com ferramentas bíblicas, com ferramentas de oratória, que você consiga organizar o seu texto e apresentá-lo de forma coesa, compreensível e bíblica. Muito bem. Vocês não vão ter TCC, provavelmente. Nós podemos ter, né? Quem sabe? E agora, antes de nós prosseguirmos com a disciplina de hoje, propriamente dito, quero dar a oportunidade para você, em 10 segundos, falar o seu nome. Sei que todos nós nos conhecemos aqui, mas só para a gente quebrar o gelo, quero que você fale o seu nome, o que você faz da sua vida e por que lhe interessou estar no curso de teologia. O que é importante para você? Pode? Boa noite, sou professora, sou várias aqui, né? E assim mesmo, a essa sede do conhecimento de Deus, de ler a Bíblia e compreender. Esse é o meu objetivo. Eu comecei outra vez, não continuei, né? Agora eu continuo a dar uma facilidade. Certeza. E aí, estamos aqui com essa sede mesmo de conhecer sobre Deus, de poder falar, igual você falou, eu lembrei, agora lá no Uber, até falei para a Lelé, aí todo mundo na Lelé aqui respondeu lá, sabe? Ele fez uma pergunta parecida com essa que você fez. Olha, pergunta para a gente estar na igreja, sem confusão, você não consegue responder a pessoa por falta de conhecimento. Obrigado. Muito bem, muito bem.
Muito bom. Samuel. Na vez. Pastora Leia. Amém. Em nome de Jesus. Boa noite. Sim. De onde parou, né? Sim. Essa vez vai dar certo. Amém. Boa noite. Legal. Eu fiz a escola de vida, não terminei também, aí eu nem iniciei aqui na hora ele vai conseguir. Deus está no caminho certo, Deus permite que eu terminasse. E aí o meu esposo, agora que eu já se matriculou para o seminário, aí eu disse, ainda não. Tu não vai fazer? Olha aí. Pois então. Aí eu disse, não, mas eu vou fazer. E aí, Sim. está aprendendo tudo, né? Com a caminhada na igreja. Amém. Nosso irmão? Paz. Aham. Amém. Muito bom. Seja bem-vindo. Atualmente eu estou sendo estudante pelo ensino médio e eu quero fazer curso, né? Eu quero aprender mais sobre a Bíblia, todos os temas da Bíblia. Eu quero crescer também na casa disso, né? E conhecer mais Jesus. Muito bom, muito bom. Grande Léo. Boa noite. Muito bom. Muito bom. O Léo falou algo importante. Deixar de achar. Eu quero que vocês abram em Deuteronômio 29, 29. O que diz lá? Pode ler, senhor. Coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que o Senhor não revelou, nós não achamos nada, mas as coisas reveladas nos pertencem,
Então, a partir do momento que você entra em um curso, em um seminário de teologia, a nossa primeira lei, a nossa regra de ouro é: nós não achamos mais nada. Nós nos perguntamos o que a Bíblia diz a respeito disso. É por isso que muitas vezes me perguntam: pastor, o que o senhor acha de tal coisa? Olha, minha irmã, se a senhora quer a minha opinião, eu acho isso, mas a Bíblia não fala nada ao respeito. Ou a Bíblia fala a respeito disso de tal forma. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos trazer na nossa compreensão. Não somente a partir de agora, mas principalmente a partir de agora, tragam com vocês esse lema: nós não achamos nada. A palavra diz isso. Amém? Bom. Sim. Muito bom. E nós iniciamos esse curso não com a promessa de que nós teremos todas as respostas, mas que nós teremos ferramentas que nos ajudarão a alcançar mais facilmente as respostas que nós não temos, as respostas para as perguntas que irão nos fazer. A teologia, ela não é uma receita pronta, mas são ferramentas que lhe ajudam a encontrar aquela pepita de ouro no meio de uma mina. É como uma pá na mão de um trabalhador. É como uma escavadeira na mão de um operador de máquinas. Há ali muitas pepitas de ouro em uma mina, mas que precisam ser escavadas. É mais fácil você escavar uma ferramenta adequada do que com as mãos. Então você pode ter certeza que você vai ter ferramentas que vão lhe auxiliar a responder essas perguntas. Quase todos vocês, ou todos vocês, disseram que o motivo pelo qual vocês estão aqui é pela necessidade de conhecimento. E o que nós estamos estudando aqui? Teologia. Mas o que é teologia? Gosto sempre de fazer essa pergunta inicial. Eu poderia dizer o que é teologia? Do seu jeito. Estudo da palavra? Muito bom. Então, se nós formos na etimologia da palavra, teologia é teologia, no grego, que é theos e logia. Theos significa, como vocês disseram, Deus. E logia significa o quê? Estudo, conhecimento. Portanto, nós já precisamos compreender que o motivo primário pelo qual nós estamos aqui é nós estudarmos acerca de Deus. A palavra logia é utilizada como sufixo também para outras disciplinas, como
biologia, que é o quê? Estudo da vida, ou sociologia, estudo da sociedade, ou antropologia, o estudo do homem, e também a teologia, o estudo de Deus. Mas diferente de todas essas outras disciplinas, que você pode examinar através de um tubo de ensaio, de um microscópio, como a biologia, e você tem ali um objeto de estudo que pode ser examinado, prescrutado pelo homem, eu lhe pergunto, como Deus pode ser estudado? Nós estamos falando de homens e mulheres finitos, insuficientes, que estão tentando estudar alguém que é eterno, alguém que é todo-poderoso. Como nós podemos ter acesso à verdade de Deus? Será que Deus, com todo respeito, é um objeto de estudo que pode ser examinado? Não. Mas nós podemos ter conhecimento de Deus à medida que Deus decide se revelar. Portanto, o que nós temos acesso de Deus? Aquilo que ele revela. Em Romanos capítulo 1 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo revelado por meio das coisas que foram criadas. Portanto, Deus se revela. E se ele se revela, nós podemos conhecê-lo. Vamos conhecê-lo de forma exaustiva? Não. Vamos conhecer Deus na totalidade? Jamais. Deus é maior do que o espaço, Deus é maior do que o tempo. O tempo e o espaço não existem diante de Deus. Quando ele criou tudo, não existia nem o tempo e nem o espaço. Se existisse o tempo, quando Deus estava? Se existisse o espaço, onde Deus estava? Nem o espaço e nem o tempo existiam. Ele criou tudo e tudo passou a existir. Por isso Deus não existe. Ele é. E quem é, não tem início, nem meio e nem fim. Portanto, a forma de nós compreendermos a Deus é por meio da revelação. E ele se revela principalmente na Escritura Sagrada. E aí nós já compreendemos um princípio fundamental a respeito da Escritura Sagrada aqui, nesse momento introdutório. Diferente de qualquer outro livro, a Bíblia, ela não é simplesmente um livro humano. Você pega, por exemplo, as obras de Homero, são obras épicas. As obras de Camões, que são bonitas, há toda uma poesia ali, uma métrica. As obras de Shakespeare, para nós falarmos aqui de grandes clássicos da literatura, são consideradas como verdadeiras obras preciosas, eruditas pelo homem. Mas todas elas são compostas e são produzidas especificamente pelo homem. São de natureza humana. A Bíblia, diferente de todos os outros livros que existem, ela traz consigo uma particularidade. Nós falamos que a Bíblia é um livro de dupla natureza. Aí você já vai se acostumando com a minha letra, que ela é assim mesmo. Horrível. Ah, mas era grego mesmo. A Bíblia é um livro de natureza humana. Nós chamamos isso de a dupla natureza das Escrituras em bibliologia. Já dando spoiler para vocês. E um livro de natureza divina. Anote isso. Por que nós podemos dizer que a Bíblia é um livro de natureza divina? Porque quando nós olhamos, por exemplo, em
2 Timóteo 3,16. E esse texto vai ser, eu não quero usar essa palavra, um mantra, mas vocês entenderam o significado. Esse texto vai ser um lema para vocês. Repita comigo, 2 Timóteo 3,16. E aí eu vou lhe dar um mapa mental para você jamais esquecer dessa referência. Sabe por quê? Qual é o texto mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Só vai colocar 2 Timóteo 3,16. E o que diz lá em 2 Timóteo? É o texto base de todo estudante de teologia. Que toda escritura é divinamente inspirada, apta para ensinar, para exortar, para redarguir, para capacitar o homem para toda boa obra. Significa que quando o autor bíblico escreve, ele está sendo inspirado por Deus. A palavra no grego lá para inspirada é theopneustos. Theo significa Deus. Pneustos é o quê? Soprada. Soprada. Então, o texto está dizendo no original que toda a escritura ela é soprada. E significa que o autor bíblico, ele inspira. Então, Deus está literalmente soprando ao autor bíblico pelo seu espírito na sua mente. Não é aquela questão de, como você vê, por exemplo, Chico Xavier assim. Não havia um anjo aqui do lado, não, falando, agora se eu escrever, coloca a vírgula aqui, não é isso. Mas havia um direcionamento do Espírito Santo e aqueles autores bíblicos, diante do seu contexto, diante da sua circunstância, eram inspirados por Deus como nenhum outro depois, e eles respiravam aquele aroma da inspiração e escreviam o texto bíblico. Há outros textos que falam que nenhuma profecia provém de interpretação, de individual interpretação, mas que homens inspirados por Deus falaram por meio do Espírito Santo e muitos outros que nós poderíamos citar aqui. Mas a Bíblia é um livro de natureza divina, porque ela é inspirada. Ela é inerrante. Significa que ela não contém erros. Ela é suficiente. Significa que ela possui em si tudo o que é necessário para edificar a minha vida. Toda a Escritura é apta para ensinar o homem, para exortar, para redarguir. Significa que uma pessoa que não cursa um curso de teologia, mas que examina e estuda as Escrituras, pode ter, pela direção do Espírito Santo, tudo aquilo que é necessário para viver uma vida cristã perfeitamente adequada. Mas nós estamos aqui com o intuito de cavarmos mais fundo e juntos nos ajudarmos e aprendermos com outras ferramentas. Mas, por exemplo, se nós pegarmos um livro do Luciano Subirá, ou se nós pegarmos um livro, vamos colocar aqui, não sei, do Billy Graham. Se nós pegarmos um livro de qualquer pastor renomado, de alguém que nós sabemos que é um homem de Deus, nós podemos aprender com esse livro. Nós podemos aprender com essa pregação. Podemos tirar ensinamentos valorosos para a nossa vida. Mas não significa que as palavras desse livro, ou desse pastor, ou de quem quer que seja, não estejam sujeitas, passíveis de erros. Luciano Subirá pode falar algo errado no púlpito? Luciano Subirá ou Billy Graham pode escrever algo errado? Pode. A Bíblia não. Então a Bíblia é inerrante, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é inspirada. Mas por que, Delano, você está dizendo que a Bíblia ela é também um livro humano? É aquele velho argumento, mas foi escrita por homens, é lógico. Você queria que tivesse sido escrito por um macaco? Homens, num contexto geográfico. No Antigo Oriente, Jerusalém do século I, num contexto histórico, num contexto linguístico. Ou seja, ela foi escrita na língua dos anjos? Não. Foi escrita
em grego, foi escrita em hebraico, foi escrita em aramaico. É como falaram uma vez para o pastor Augusto Nicodemos. Eu não deve estudar a Bíblia. Estudar esfria o crente. Sabe aquela história de teologia esfria o crente? E aí o pastor respondeu assim para ele: meu irmão, o senhor tem uma Bíblia aí? Tenho sim. Ah, sim. A sua Bíblia está em português? Sim, ela está em português. Interessante, né? Porque ela foi escrita em grego e em hebraico. Se alguém não tivesse estudado, você não estaria em português. Então nós precisamos sim estudar. Paulo diz a Timóteo que ele deveria se aplicar à doutrina. Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um homem que maneja bem a palavra da verdade. Pedro diz que nós devemos ter a capacidade de responder à razão da fé que está em nós. Como fazer essas coisas se nós não conhecermos o texto bíblico? Então nós precisamos de duas coisas para interpretar a Bíblia. Nós precisamos de espiritualidade e nós precisamos de estudo. Há um distanciamento aqui na tarefa de todo estudante da Bíblia. Por quê? Porque nós somos humanos. E esse livro é inspirado, divino, inerrante, suficiente. Ele é revelação. Não é um livro qualquer. Portanto, ele necessita do quê? Quebrantamento, oração, revelação, busca espiritual para a compreensão que está além da letra, mas para o conhecimento das verdades no nosso espírito, daquilo que a Bíblia fala. Mas eu não posso incorrer no risco de me tornar alguém tão espiritual ao ponto de me tornar místico, em que eu tenho todas as profecias no meu coração, mas eu falo as coisas conforme eu interpreto no meu entendimento. Por um lado, você buscar apenas o conhecimento espiritual, você pode correr o risco de falar heresias, e muitas. Mas se você buscar apenas o conhecimento humano, você vai se tornar um acadêmico. E acadêmicos temos muitos aí. Se você entrar no National Geographic, no Story Channel, você vai ver um monte de gente com PhD e doutorado em Bíblia, mas que não tem nenhum tipo de compromisso com a fé. E aí o lema da Reforma Protestante, de um dos reformadores, chamado João Calvino, era o seguinte: orare et labutare. O que significa isso? Em latim, orar e trabalhar. Orar para buscar o distanciamento divino, espiritual que esse livro tem. Elabutar e trabalhar para conhecê-lo no seu contexto histórico, teológico, geográfico e linguístico. Então, esse era o lema da Reforma Protestante. Eu preciso estudar a Bíblia e eu preciso depender de Deus para compreender a Bíblia adequadamente. Esse vai ser o nosso lema ao longo desses meses. Amém? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? E eu quero que vocês fiquem bem à vontade para poder se expressar. Quero que você se expresse ao longo das nossas aulas. Não é um monólogo. Nós estamos aqui em um diálogo, em que eu serei um facilitador, mas eu quero que você levante a mão e pergunte, que você levante a mão, nem que seja para discordar, não, Delano, eu não concordo, não tem problema. Nós estamos aqui para construirmos conhecimento juntos. Tudo bem? Então não me deixe falar sozinho. Você que é professor sabe como é decepcionante o professor entrar em sala de aula e os alunos estão apáticos. Não estou dizendo que é o caso de vocês, ok? Mas nós precisamos vencer o distanciamento espiritual e humano. Isso aqui?
Distante? Por quê? A gente gasta quase meia hora para eles ficarem dentro. Ah, entendi. A relação da aula é só pedir para eles fazerem. Meu Deus do céu. Graças a Deus a gente está numa turma de crentes. Então o meu trabalho é menor. Diga, querido aluno. A gente não perde o processo de tradução. Rola uma adaptação, eu acabar mudando o sentido. E foi de fato pretendido falar, e falaram para a gente. Certo. Ok. Essa dúvida é uma dúvida genuína. Graças a Deus nós temos hoje, nas sociedades bíblicas que fazem as traduções dos textos, equipes muito bem qualificadas. Então, por exemplo, você pega um Luiz Saião da vida, alguém que tem doutorado em línguas hebraicas. Você pega outros nomes que compõem ali uma equipe, um conselho que faz a tradução dos textos bíblicos. Nunca é traduzido por uma pessoa só. Mas nós não temos, para todas as palavras em hebraico e em grego, um equivalente exato em português. Então, A significa A, B significa B. Nós não temos um equivalente para todas as palavras. E aí é nesse momento que o tradutor precisa fazer uma escolha de um termo que seja o mais adequado possível para transmitir aquilo que o texto bíblico quis dizer. Isso significa que serão passagens pontuais que farão uma adaptação do texto original para o texto traduzido, mas que não prejudicam em nada a essência e o conteúdo de alguma doutrina fundamental. Por exemplo, temos um texto que diz assim: no original, lá acho que é em Tessalonicenses, amai-vos uns aos outros com entranháveis afetos. Entranháveis afetos. A palavra no grego é splagna, significa literalmente entranhas. Por quê? Acreditava-se que no mundo antigo a sede dos sentimentos estava nas entranhas. Não era na cabeça, no cérebro, mas era aqui. Então você sente aquele frio na barriga, aquela emoção aqui. Então utilizava-se essa palavra splagna. Só que para o tradutor na língua portuguesa, ele vai dizer assim: não faz sentido eu colocar entranhas aqui, porque o Léo no século XXI não vai entender. Ele vai colocar o quê? Amai-vos uns aos outros com amores fraternais. Ele fez uma opção que traduziu o que o autor bíblico quis dizer, mas não perdeu o sentido do original. E outra palavra, outra passagem, que fala, lá na oração de Ana, o Senhor fortalece o meu chifre. Está chifre no original. E aí, o tradutor, se você pegar traduções mais antigas, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, lá de 1950, 1969, você vai ter isso. O Senhor fortalece o meu chifre, entranháveis afetos. Mas se você pega uma NAA, Nova Almeida Atualizada, uma NVI, Nova Versão Internacional, eles preferem trazer um texto mais atual, que não deixa de ser fiel ao sentido original, mas não usa a mesma palavra. E aí, onde aparece a palavra chifre, ele coloca o quê? Senhor fortalece a minha força. Porque no mundo antigo, o chifre era a sede da força do boi. Mas aí, o meu chifre não fica bacana, né? Nos dias atuais. Não com... Sim, com certeza. Mas assim, não com relação a nenhuma doutrina fundamental. Não com relação a uma verdade essencial. Nada que seja essencial. Pode acontecer de ser feita uma opção de uma palavra...
que não muda o sentido, que não vai comprometer nada com relação à nossa fé. Isso, exatamente, exatamente. Eu gosto também de usar as mais antigas. Eu gosto de usar uma versão intermediária, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, que ela não é nem tão atual e não é tão antiga também assim. Ela fica ali no meio termo. Agora, por exemplo, eu não uso NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, eu não gosto. Não gosto da mensagem que vai acontecer o que a senhora está falando. Eles vão pegar e colocar ali uma interpretação muito subjetiva. Não, nem, não acredito que ninguém vá lá com a intenção de eu vou colocar uma palavra diferente para confundir os outros. Não. Mas, como eu lhe falei, são sempre acadêmicos, sempre pessoas que têm um conhecimento linguístico, têm uma formação realmente, que são capacitados para fazerem essas traduções. Então, sempre eles vão optar por trazer algo que seja o mais aproximado possível, mas que atenda ao público que quer ler aquela Bíblia. Por exemplo, o pessoal da NVI quer fazer uma versão mais atualizada, da NAA. São palavras diferentes, mas não perdem o sentido em nada. Entende? Mas nós temos os textos originais, nós temos os manuscritos, né? Nós temos as cópias que foram feitas dos textos originais. Então, nós temos a essência da palavra. Vocês receberão orientação. Sim, vocês receberão orientação de como funciona o processo de tradução, como funciona o processo das cópias, que eu já estou dando mais ou menos uma introdução aqui para vocês, né? Mas é bem mais para frente isso. Como que funciona para a Bíblia que nós temos, como que ela chegou, né, nas nossas mãos e qual que é a mais adequada para cada contexto que você vai utilizar. Mas num curso aqui, como o nosso na igreja, a gente não tem condição de estudar grego e hebraico. Eu tive que fazer hebraico 1, hebraico 2, grego 1, grego 2. E a maioria dos alunos já desistia na hora que chegavam nesses pormenor, né? Mas não é o nosso objetivo aqui. Mas eu quero que vocês fiquem seguros com relação à fidedignidade dos nossos textos. Eles são muito bem traduzidos. Só para dar aqui um argumento para vocês com relação à fidelidade dos manuscritos. No ano de 1943, um pastor beduíno cuidava de ovelhas no deserto. Um cabrito dele, uma ovelha, entrou em uma caverna, deserto da Judéia. E ele foi atrás desse cabrito dentro da caverna. E lá, ele encontrou centenas de vasos de barro que estavam lá ocultos. Ele chamou as autoridades de Israel foram lá e descobriram que eram manuscritos que datavam de séculos antes de Cristo, que tinham sido escondidos por escribas, chamados de essênios, do deserto de Qumran. E quando eles foram examinar o conteúdo desses potes, eram manuscritos do Antigo Testamento, do século IV a.C., manuscritos de Isaías, manuscritos de Daniel e muitos outros textos. Aí você pega, por exemplo, o manuscrito de Isaías, que é de 400 anos antes de Cristo. Aí sabe o que eles fizeram? Então vamos fazer o seguinte, agora que a gente vai provar que a Bíblia foi adulterada, vamos pegar o manuscrito mais recente que a gente tem e vamos comparar com o antigo? Não é? Aí sim a gente vai ter a resposta. O que eles tinham era ali do século X, ou seja, 900 e pouco depois de Cristo, compararam com o de 400 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 1000 anos de distância, concorda? Vamos comparar 97% de correspondência entre um e outro. Ou seja, mais de 1000 anos a Bíblia não foi adulterada. E o que era esses 2,5%, 3% de diferença? Um erro do copista, uma vírgula fora do lugar, uma pena que ele desviou, uma palavra que foi usada diferente. Mas os textos bíblicos que nós temos, eles têm quase que 100% de correspondência do mais antigo para o mais recente.
Então, é esse material que as sociedades bíblicas usam para fazer as traduções para os nossos textos de hoje com a maior precisão possível. Agora, cada tradução vai ser utilizada para um contexto específico. Eu não vou utilizar o meio da revista corrigida numa rede de jovens, né? Bem como eu não vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, que eu me coço quando alguém começa a pregar com ela no culto de domingo. Porque é para um público mais letrado, é para a família, né? Então, cada tradução dentro do seu contexto, mas todas são adequadas. Correto? Perfeito. Isso. Mas deu para esclarecer a dúvida? Por causa das necessidades. Essas versões de tema de Bíblia não diferem nada na tradução. Da mulher é só porque os comentários são específicos para mulheres. Isso. Isso. A Bíblia do homem, a Bíblia do obreiro. É tudo a mesma coisa, só que a temática da Bíblia que é diferente, né? As notas, essas coisas. Isso. Mas a gente vai tratar sobre teoria da tradução, eu vou trazer para vocês os manuscritos, como é que são feitas as traduções, vocês vão entender melhor a respeito disso. Tá bom? Mas espero que tenha ficado claro e eu vou compartilhar com vocês, porque assim, o assunto é muito denso e muito técnico para a gente trazer aqui também. Então eu vou compartilhar com vocês um estudo, um vídeo no YouTube para ficar mais claro, para vocês assistirem com mais calma depois a respeito disso. Hã? É isso aí, vamos lá, bora lá, eu quero que vocês falem. Eu uso Almeida Revista Atualizada. Tem pessoas que usam NVT, tudo bem. Por uma linguagem que seja mais acessível e ao mesmo tempo não perca a tradição da tradução. A maioria das pessoas decoraram os textos na Almeida Revista Atualizada ou na Almeida Revista Corrigida. Eu tenho muita dificuldade quando vem aquele texto clássico que a gente conhece e alguém lê em outra versão, às vezes fica meio estranho, né? Mas é algo pessoal. Não, distorcido não. Diferente. Hã? Exatamente, do preletor e principalmente do público, né? Você está compartilhando. Sim. Cada público você tem que ter uma abordagem diferente, né? Por exemplo, o nosso professor contábil, eu lembro na época do seminário que uma vez eles saíram para realizar um trabalho missionário num asilo com idosos. Então, assim, o estudante inicial de teologia é um terror, irmão, porque ele já vai de terno para a aula, já coloca uma Bíblia dessa grossura debaixo do braço. Aí ele já vira calvinista logo na primeira semana de aula. Aí até ele se consertar e ver que, sabe, não é essa coisa toda, é lá para o terceiro ano de curso. Mas ele quer comer. Digo-vos, irmãos, pelos entranháveis afetos, que os arcanjos estão ao nosso redor. Então é assim, sabe? E aí eles foram fazer um trabalho missionário com os idosos no asilo. E aí o irmão, porque no hebraico a exegese nos diz que a hermenêutica aplica-se ao modo oblíquo do texto. E os velhinhos assim. Entende? Então, assim, a gente tem que saber o público o que está comunicando. É muito bacana estudar. É necessário, o senhor já mostrou ali. Eu me preocupo muito com a pregação, ela é muito tirada, né? Algumas igrejas, traz o hebraico, vai trazendo tudo no culto. Eu tenho essa incômoda, essa inquietação, porque
bem simples, né? Sim. Claro que não é necessário, mas a mensagem vai acessível. Eu concordo. Quando nós fomos estudar homilética, uma frase que é dita: não leve as panelas para o púlpito. Como assim? Quando você está cozinhando, você usa uma frigideira, você usa uma panela de pressão, você usa um azeite específico, você faz aquilo e refogue, pá, pá, tá. Mas é quando você vai sentar com alguém para comer, você pega tudo aquilo que você usou e coloca em cima da mesa e depois diz assim: coma e olha aqui tudo que eu usei. Não. Você entrega a comida pronta, né? O trabalho do pregador é fazer tudo isso. Ele tem que ir lá no grego, se ele puder. Ele tem que ir lá no hebraico. Ou então ele tem que ir em comentários de alguém que entenda e interprete para ele. Ele tem que fazer um estudo histórico, teológico, contextual, linguístico, o máximo que ele puder. E depois que ele ruminar tudo aquilo, ele vai entregar aquele conhecimento pronto para a igreja, porque o meu irmão de 14 anos não vai entender, porque a dona Jurema não vai saber o que é o modo passivo do grego. Entende? Então não leve as panelas para o púlpito. Naturalmente, há momentos para você reforçar a veracidade do que você está afirmando, que você vai precisar usar um recurso aqui. Olha, no contexto histórico de Israel antigo, tal coisa significava tal coisa. Por isso, Paulo está dizendo assim. Então, tudo é equilíbrio. Nós veremos em homilética que existem basicamente dois tipos de pregação principais. A pregação temática e a pregação expositiva. A pregação expositiva é aquela que você faz um recorte específico em um texto único e você vai expondo todo aquele texto, versículo por versículo, palavra por palavra. Eu gosto de pregar assim, porque você fica centrado no texto. O texto é o teu norte, o texto é a tua regra, é a tua lei e você apresenta para o povo. Então, ela tem a possibilidade de trazer parâmetros mais técnicos. Isso pode acontecer por causa da natureza do tipo de pregação. Agora existe a pregação temática. Eu vou falar sobre o amor de Deus. Eu vou falar sobre vários textos e vou discorrendo com você a respeito disso. Mas existem estilos diferentes de pregadores, né? Você pega, por exemplo, o Luciano Subirá, apesar de ser um mestre, ele prega temático. Difícil de ver ele pregando expositivo. Agora pega o Hernandes Dias Lopes. Ele vai pegar ali o Sermão do Monte, Mateus 5, de 10 em diante, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos de coração. Ele vai explicar e vai aplicar. Bem-aventurados os pacificadores. Ele vai explicar, ele vai aplicar. Então, cada pregador tem um estilo diferente. Vai muito da igreja. Igreja presbiteriana, igreja batista tem esse estilo mais voltado para a palavra. As igrejas pentecostais têm um estilo mais voltado para a prática, né? Para a ação. Mas vamos voltar aqui para a nossa disciplina. Que horas tem, por favor? Vamos lá. A gente vai fazer uma timeline, uma linha do tempo nos acontecimentos do Antigo Testamento. Bom, quando nós falamos sobre os acontecimentos anteriores à época de Abraão, os estudiosos chamam de um período indeterminado. Pode ser 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, porque nós não temos ali uma certeza histórica a respeito dessa época. Mas esses eventos iniciam na criação, em torno ali de 5.000 anos antes de Cristo. Temos a criação do homem e da mulher, como você conhece no contexto do Éden. Seguida a criação, em Gênesis capítulo 3, nós temos o que? A queda. Algo aconteceu ali, o homem foi influenciado pela serpente, por Satanás, e pecou. Após a queda, nós temos os primeiros filhos, Caim e Abel. Caim mata seu irmão Abel por inveja do sacrifício que ele ofereceu ao Senhor. E em seguida, nós temos a formação das cidades. E ali, em Gênesis, capítulo 5, se não me falha a memória, Deus decide destruir a humanidade em decorrência da maldade do homem que havia se multiplicado sobre a terra. E ele envia o dilúvio. Em seguida, em Gênesis, capítulo 6, os homens decidem construir uma torre. Iria chegar até os céus, que é a Torre de Babel. Mas Deus vem e confunde a linguagem dos homens para que eles não construíssem essa torre.
E a partir do ano 2000 a.C., Deus chama um homem de Ur dos Caldeus, que está na Mesopotâmia, chamado Abraão, e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te indicarei. Abraão sai e vai peregrinando em direção à terra de Canaã. A partir da descendência de Abraão, os patriarcas, como Isaque e Jacó, dão continuidade à sua prole. Em seguida, José, que vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos, acaba trazendo ali consigo, no final da sua vida, a sua família. Então, o clã, a tribo de Jacó, agora migra para o Egito e passa a habitar na terra de Gósen. Até aqui todo mundo sabe do que nós estamos falando. Amém? Só que o texto de Êxodo, no capítulo 1, diz que se levantou um novo faraó que não conheceu a José. E então ele escraviza o povo. E eles passam a ser escravos no Egito e ali permanecem por quanto tempo? 430 anos, mais precisamente. E após esse período de escravidão, ali por volta de 1446 a.C., Deus envia Moisés para que eles fossem libertos da opressão egípcia. Moisés sai com o povo, peregrina por 40 anos no deserto, e em 1440, Josué estando à frente do povo, Canaã é conquistado. Passam-se ele aproximadamente 100 anos. Nós temos a época dos juízes. Agora Israel ela é governada por líderes tribais, como Gideão, como Otoniel e outros. Em seguida, nós temos a figura de Samuel, que foi o último juiz que também era profeta e sacerdote em Israel. E o povo clama a Samuel que Deus levante um rei, como nas demais nações. Então, Deus, contrariado, não era da vontade de Deus ter um rei ali, porque ele mesmo governava Israel. Vocês lembram disso, né? Só o Samuel. Então, Deus levanta quem? Saul. Saul, primeiro rei da monarquia de Israel, e em seguida substituído por Davi, pastor de ovelhas, foi o maior rei da história de Israel. Seu filho, Davi, seu filho Salomão, constrói o templo que havia sido projetado no coração de Davi, mas porque ele era um homem de mãos sanguinárias, ele não pôde construir o templo do Senhor. Salomão constrói o templo, mas em 930 a.C., por causa dos pecados dos reis de Israel, especificamente por causa dos pecados do povo do norte, o reino é dividido. Importante você saber disso. O reino foi dividido. Antes, Israel, que era uma nação só, agora foi dividido em duas partes. O reino do norte ficou sendo chamado de Israel. Israel, com capital em Samaria. Por isso que os samaritanos e os judeus não se davam, como você vê lá em João 4. E o reino do sul ficou chamado de Judá, com capital em Jerusalém, ok? Na cidade de Davi. No ano de 722, em decorrência dos pecados constantes, especialmente do reino do norte, em que nós vamos ter muitos reis perversos aqui no reino do norte, mesmo com a insistência de muitos profetas para que eles se arrependessem, eles passaram a oferecer os seus filhos em sacrifício a outros deuses, passaram a cultuar outros deuses, a levantar postes ídolos. Deus envia Senaqueribe, o rei assírio, e destrói o reino do norte. E eles foram riscados do mapa. Então, o reino do norte desapareceu, ok? Permanecendo apenas o reino de Judá, que é o reino do sul. Por isso que os israelitas passaram a ser chamados de judeus. São aqueles que habitam em Judá, o reino do norte, o reino do sul, perdão. Exatamente. Mais precisamente, a partir da divisão do reino, o povo passa a ser identificado especificamente com a tribo de Judá.
que foi a tribo que ficou no Reino do Sul, e as demais foram aniquiladas. Judá e Benjamim, se não me falha a memória, ficaram no Reino do Sul. Todas as demais foram destruídas quando Senaqueribe invadiu. Você vai encontrar ali esse contexto no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. O rei Senaqueribe atacou também o reino de Judá, poucos anos depois, mas Judá não caiu. Você vai lembrar daquele episódio que é narrado lá no livro de Isaías, quando o anjo do Senhor matou mais de 180 mil soldados assírios. Ou seja, Deus poupou o reino de Judá, porque haviam promessas para aquele reino. Deus disse para Davi que nunca haveria a falta de um descendente no trono de Judá. Ou seja, o Messias ainda precisaria vir. Então Deus poupou o reino de Judá. Mas, no ano 587 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou o povo do reino de Judá para o cativeiro. E ali eles permaneceram na Babilônia por 70 anos, que é no contexto de Daniel, no contexto da pregação de Jeremias, pedindo que o povo se arrependesse, mas eles foram levados para o cativeiro. Exatamente. Os babilônios tomaram a Arca da Aliança e não se sabe para onde levaram. Até hoje. Eles destruíram o templo, na verdade. Entraram no templo, destruíram o templo. O templo era muito luxuoso, então tiraram as peças de ouro do templo, levaram, inclusive, para o templo dos reis pagãos na Babilônia, né? Aquele momento em que um dos filhos de Nabucodonosor, Merozadak, se não me engano, ele toma ali os utensílios para tentar fazer um banquete e aparece aquela mão que... Exatamente. Você foi pesado, medido e considerado e julgado, né? E ali vem Ciro, o persa, e destrói o reino da Babilônia. Parou? Não sei. Deus pediu para ele não revelar, foi bem conveniente, né? Entendi. São as coisas que a gente vê por aí, né? Tem sim, na apostila. Ok, então depois de 70 anos de cativeiro, vocês lembram ali, o profeta Daniel entende que estava chegando o fim dos 70 anos, ele clama a Deus em oração, e Deus ele liberta o povo, permitindo que eles voltassem para reconstruir os muros da cidade, com Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e outros profetas. E a partir daí começa um período chamado de período intertestamentário. São chamados 400 anos de silêncio, em que não houveram profecias bíblicas registradas nesse período. Você pegar uma Bíblia mais antiga, aquelas bem antigas, você vai ver que entre o Antigo e o Novo Testamento tem uma página em branco que representam esse período de silêncio. Ou seja, segundo os rabinos, até aquele momento o Espírito Santo falou por meio dos profetas. Depois disso, o Espírito Santo se retirou. De fato, você não tem nenhum livro inspirado nesse período, mas você tem muitos registros históricos nesse período. Inclusive, o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, e aí você vai entender por que a Bíblia católica tem alguns livros a mais que a Bíblia protestante. Eles pegaram esses livros que foram escritos nesse período e inseriram no seu cânon. Como nós seguimos o cânon hebraico e não o católico, nós não inserimos. Por isso, a Bíblia católica tem livros a mais, que são chamados de deuterocanônicos, ou seja, foram
canonizados depois, ou apócrifos. Mas nós não seguimos esse cânon, nós seguimos o cânon dos pais judeus, da Bíblia hebraica, que termina em Malaquias, ok? Mas não significa que esses livros não são interessantes. Atenção. Não significa que esses livros não sejam interessantes de serem lidos. Por quê? 1º e 2º Macabeus, por exemplo, falam do que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. E você vai ver que aconteceu muita coisa. Deus permaneceu em silêncio profético, mas os eventos que aconteceram deram todo o cenário para o Novo Testamento. Por exemplo, por que a Bíblia no Novo Testamento é escrita em grego? Você vai ler lá em 1º e 2º Macabeus que Alexandre o Grande, o rei da Grécia, invadiu a região da Palestina, a região de Israel, e ele tinha uma política de helenização dos povos. Por onde Alexandre passava, ele não só queria dominar, ele queria instaurar o modo de vida grego. Ele fez isso no Egito, por isso que você tem a Cleópatra, que é uma espécie de faraó helenizada. Você tem ali, que é casada com Júlio César, que é um grego. Você tem ali o domínio na Babilônia do reino de Alexandre, que é um grego. E a mesma coisa aconteceu em Israel. Então ele chegou trazendo a cultura grega nesse local. E aí o grego passou a ser uma língua corrente entre os habitantes de Israel, de modo que provavelmente na época de Jesus eles eram trilíngues. Falavam aramaico, que era a língua nativa, hebraico, que sim seria a língua nativa, o aramaico já é quase que uma adaptação do período que eles ficaram cativos na Babilônia, e o grego por causa da influência de Alexandre. Então, a língua do dia a dia era o grego. Para que a Bíblia fosse alcançada em diversas igrejas, as cópias foram feitas em grego. Mas você só vai entender isso se você estudar o que aconteceu no período intertestamentário, que é o período que é descrito, inclusive, nesses livros deuterocanônicos, que não são profecia inspirada, mas têm contextos históricos interessantíssimos. E aí, com certeza, com certeza. Estudar, pesquisar, esse histórico. Sim. Com certeza. Você tem esses registros extra. Não necessariamente. Dentro do contexto histórico, acadêmico, você vai chegar no mesmo resultado que é espelhado no contexto bíblico. A Bíblia e a história elas estão sempre conversando entre si. Cidades como, por exemplo, Antioquia. Antioquia veio de um desses reis gregos, sucessores de Alexandre, Antíoco Epifânio. Entendeu? Antíoco, Antioquia. Há muitas nuances com relação a isso, né? É uma questão complexa. Mas alguns livros, por exemplo, que não são tão históricos, mas são mais proféticos mesmo, você vai ver que tem muito a ver com conveniência. Por exemplo, você pega alguns livros ali como Judite, Tobias, Sabedoria de Salomão, por exemplo, são livros que incentivam doutrinas como purgatório, pagamento de indulgências. E olha que interessante, esses livros entraram no cano bíblico quando? Século XVI, Concílio de Trento. O que estava acontecendo? O Papa Leão XV, se não me falha a memória, estava construindo a Basílica de São Pedro. Ele precisava de algum subterfúgio bíblico para explicar para as pessoas que eles precisavam pagar indulgências, entendeu? Então, eles baixam um decreto no Concílio de Trento dizendo que esses livros são inspirados e quem não os aceitar está anatematizado, amaldiçoado. Muito conveniente, né? Mas a Reforma Protestante teve esse cuidado
vocês vão ver que os livros da Bíblia hebraica, que são os do Antigo Testamento, que eles nem são cristãos. Se você for com um judeu, ele vai te apresentar a mesma relação de Bíblias, de livros que nós cremos. Então a Reforma Protestante teve esse cuidado de seguir o mesmo cânon dos pais judeus, de Joséfo e outros. Já o catolicismo fez esse empréstimo aí com relação a alguns livros que não é o mesmo cânon que nós seguimos. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Não abre um espaço geral, que acabou sendo manipulado, tipo assim, cara, esses livros aqui eu vou colocar na nossa Bíblia. Nesse contexto aí dos que a Bíblia Católica colocou. Ah, esses aqui não, tá. Será que não colocou isso? Tu fala no geral? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Nós vamos ver isso em bibliologia, a primeira matéria de teologia sistemática. Mas nós temos as respostas. Faz, mas eu posso te garantir 100% de certeza que não aconteceu. E a gente vai mostrar historicamente, teologicamente, o porquê não aconteceu. Muitos vão atribuir a Constantino. Ah, porque Constantino, no Concílio de Nicéia, escolheu quais livros iam entrar. Nós temos registros históricos que mostram que, na época do Concílio de Nicéia, geralmente é usado esse argumento, já haviam listas mostrando quais livros as comunidades cristãs utilizavam no culto. Então, quando houve um momento de bater do martelo para dizer esses livros são canônicos, não foi uma escolha, foi um reconhecimento de algo que já era praticado. Os discípulos de Jesus utilizavam esses livros, os apóstolos utilizavam esses livros. Foi algo que naturalmente foi sendo construído no seio da igreja. Não houve esse momento de chegar assim e dizer, olha, eu vou pegar esse porque me convém, eu vou pegar aquele porque me convém. Mas a gente vai ver isso com mais calma. Ok? Eram meus planos terminar esse tópico aqui, mas como foi bem gostosa a conversa, não deu tempo, né? Mas aí na próxima semana a gente avança, tá bom? Eu espero vocês, espero que tenha sido proveitoso. Vamos orar. Mas é isso aí, olha, as perguntas de vocês já foram muito profundas hoje, foram muito importantes. São questionamentos que a gente precisa responder, porque são questionamentos que vamos fazer lá fora, não é? E é aqui que nós precisamos responder, ou pelo menos nos perguntar e sermos estimulados a procurar respostas. Ok? Queria pedir que a pastora Regina orasse, por favor. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal.